Bom, pessoal, hoje na aula nós vamos falar de uma enzima, a amilase salivar. Essa enzima está presente na nossa boca e a atividade dela é quebrar, degradar açúcares nas ligações alfa-1,4, o que significa que uma molécula, um polissacarídeo como o amido, vai ser cortado, degradado em partículas menores. Nós vamos explicar basicamente o que é a ação dessa enzima, o que são essas ligações que vão ser quebradas e explicar as características dessa enzima que nós vamos estudar na aula de hoje. Bom, a amilase salivar, como a gente pode ver aqui nessa estrutura que nós vamos mostrar agora, ela é uma enzima que tem e que age nas ligações alfa-1,4 dos açúcares. O que é essa ligação alfa-1,4? O que é alfa e por que 1,4? Bom, os açúcares têm a presença do carbono anomérico, o carbono da função é o carbono 1. E esse carbono 1 tem uma hidroxila aqui e em outras posições da molécula. Esse é o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 6 fica acima do plano. Quando o carbono 1, a hidroxila do carbono 1, está oposta ao plano do carbono 6, a gente diz que esse aqui é um carbono, uma hidroxila no carbono alfa, tá? Ela vai fazer uma ligação alfa, abaixo do plano. Se essa hidroxila estiver no mesmo plano do carbono 6, ela é uma beta. Então, essa é uma alfa-glicose e essa é uma beta-glicose. Essa diferença é importante porque a alfa-amilase age na alfa-1,4, não na beta-1,4. Então, a gente vê, vamos explicar então, a gente vai colocar essa enzima frente a um substrato. O substrato dela vai ser amido. Amido é constituído, é um polímero de glicose, constituído por duas porções diferentes, a amilose e a amilopectina. A amilose tem apenas ligações alfa-1,4, como a gente mostrou lá, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, e esse é o carbono 4 da molécula seguinte, 1, 2, 3, 4. A ligação é alfa porque está abaixo do plano do carbono 6. Então, essa é uma ligação alfa 1 dessa glicose com o carbono 4 da seguinte. E assim por diante. Quando a gente tem uma ramificação, a ligação não é alfa-1,4 e a gente vai observar a ocorrência dessas ramificações numa outra estrutura, que é a amilopectina, que vai ter também ligações alfa-1,6. Então, vamos explicar como isso vai acontecer. O que é alfa-1,4? Só relembrando a alfa-1,4, portanto, são ligações que acontecem no mesmo plano. E as alfa-1,6 vão acontecer no carbono 1 do açúcar com o carbono 6 do outro açúcar. E o carbono 6 é justamente aquele carbono que está acima do plano. E isso, portanto, vai provocar e estabelece uma ramificação. Significa que a molécula nesse ponto não vai mais seguir no mesmo plano. Ela passa a ter uma ramificação. E nessa ponto a alfa-amilase não atua. A alfa-amilase vai atuar apenas nas ligações alfa-1,4. E o que isso vai implicar no amido e na estrutura do amido? Essas ligações alfa-1,4, na sequência, vão promover a formação disso aqui que a gente está vendo, uma espiral. Então, as porções de glicose do amido vão se dividir entre amilose e amilopectina. E a amilose, que vai ser formada por esses 200 a 300 resíduos de glicose, e vão formando essas hélices. Esse aqui é conhecido amido solúvel, porque ele é mais solúvel que essa outra estrutura do amido, que é a amilopectina, que tem essas muitas ramificações e não formam essas hélices. Bom, e o que isso vai determinar na ação da nossa enzima? Se essas hélices vão formar amilose, que vai ficar linear, e a amilopectina, que vai ficar ramificada, as nossas enzimas, a enzima alfa-amilase é uma glicosidase, que ela quebra então essas moléculas de glicose. E essa amilose, portanto, vai ser
quebrada nessas ligações. Então, alfa 1,4 é que vai acontecer essa quebra. E essa estrutura helicoidal, que é a amilose, após a quebra, vai perder essa estrutura helicoidal. E isso vai determinar uma reação simples com a qual nós vamos acompanhar a ação da enzima. Então, conforme essa enzima atua sobre o substrato, acontece a quebra desse substrato e esta estrutura helicoidal vai se desmontando com o tempo. Mas o que essa estrutura helicoidal implica para que a gente possa acompanhar a reação? Essa estrutura helicoidal formada por essas alfa-1,4 em sequência determina, quando a gente coloca iodo, forma-se um complexo. Esse iodo aqui entra nessa estrutura helicoidal, que junto com a amilose, mas também com a amilopectina que está envolvida aí, e forma a gente observa, quando acontece a formação desse complexo, a presença de uma cor azul. Então, esse complexo é azul. Portanto, quando o amido a amilose está com a sua estrutura íntegra, ela é azul. E conforme ela vai perdendo essa estrutura pela ação da glicosidase, essa cor azul vai desaparecendo e vai, portanto, evidenciando a ação da nossa enzima sobre esse substrato. Tá ok? E dessa maneira a gente vai observar as variações e observar se essa enzima está ativa, mais ativa ou até mesmo inativa em determinadas condições. Uma vez que a ação essa alfa-amilase salivar e pancreática é atuar nesses pontos da ligação alfa-1,4, portanto produzindo resíduos de maltose, de isomaltose, destrinas, que são sacarídeos menores, ou trissacarídeos ou oligosacarídeos. E essas estruturas resultantes da ação da enzima não permitem a formação da hélice e, portanto, não permitem a formação da coloração azul, e é assim que a gente vai acompanhar a atividade da nossa enzima. Então, para isso, a gente vai determinar o ponto acromático. Então, a gente vai fazer uma reação enzimática e vamos acompanhar a partir de que tempo a enzima foi capaz de degradar o amido a ponto de não existir mais a coloração azul. Fica apenas a coloração do amido, que é uma coloração amarela, fraca ou um pouquinho mais forte, dependendo da concentração do iodo que a gente está usando. A outra parte da prática, nós vamos fazer uma ativação pelo NaCl, quer dizer, vamos fazer a reação enzimática na presença de NaCl e vocês vão ver que a ação enzimática fica reforçada nesse caso e o tempo de descolorir esse amido é menor. Um outro item que nós vamos estudar nessa aula também é a influência do pH. Quais valores de pH são propícios para a ação dessa enzima? Lembrando os conceitos de proteína e lembrando conceitos de enzima que tem uma atividade ótima em determinados valores de pH ou não tem atividade dependendo do pH. Então, nós vamos observar 3 valores diferentes de pH, 4, 6,8 e 10. Não se esqueçam que a amilase, sendo salivar, ela é uma enzima que está nas nossas condições e o pH próximo da nossa saliva é 7, ok? Que é onde ela atua, portanto ela atua, obviamente, no melhor para ela. E a gente vai ver como que ela vai atuar em valores distintos deste pH ótimo que ela atua. Um outro fator que nós vamos estudar é também a temperatura. A temperatura ótima para a atividade da enzima, se é uma enzima que está no nosso corpo, a temperatura ótima é 37, 36 graus, certo? E nós vamos também fazer o estudo dessa ação enzimática a 0 e a 100 graus. E vamos observar o que vai acontecer com a atividade enzimática, quando depois a gente voltar essas enzimas a 37 graus. Então, esses são os parâmetros que nós vamos estudar nessa prática e para isso a gente vai
está descrito no roteiro as etapas e todo o protocolo para nós estudarmos esses itens que eu acabei de destacar. E aí eu coloco no final as perguntas que vocês têm que responder a respeito dessa prática, seguindo o roteiro que também será disponibilizado.